Marcílio, Jararaca, santo. Jararaca, bandido. Jararaca, soldado. Jararaca foi soldado do Exército. Ele atuou, inclusive, no movimento de São Paulo, em 24, sob o comando de Isidoro Dias Lopes. Depois do Exército, ele 26, ele deixou o Exército, voltou para Pernambuco e depois entrou no mundo do cangaço. Né? Quem é Jararaca? Quem foi Jararaca para você? Bom, o Zé Leite Santana, né, que é o Jararaca que eu pesquisei, ele é um sujeito muito intrigante, muito interessante. Vejam, a vinda dos cangaceiros para Mossoró, como está no livro, não é uma vinda, não é um ataque como os demais ataques. Não é. Qual é o grande diferencial do ataque de Mossoró? É a técnica. É a presença de uma certa tecnologia. É a presença de um outro tempo, que é o tempo da informação. Quando há as primeiras notícias de um possível ataque do cangaceiro a Mossoró, há tempo hábil de resistência. E há tempo hábil de encontrar determinadas pessoas que ainda precisam ser catalogadas que estavam na resistência. Né? Não dá para você dizer que somente a cidade se organizou com seus munícipes para a resistência. Existe toda uma logística. Compra de armas, organizar trincheiras, organizar locais para essas trincheiras. Então, fuga da população. Fuga da população. Então, vamos mudar a circunstância. É Mossoró que espera silenciosamente os cangaceiros chegarem. Então, você muda a circunstância. Vamos mudar também a perspectiva. O ataque de Lampião a Mossoró, como nós discutimos no livro, não é um ataque entre cangaceiros e moçoroenses. É um ataque entre duas visões produzidas sempre por aqueles que estão no poder. Entre aqueles que são vistos como a barbárie, emos da desordem, bandidos, lombrosianos, que devem ser exterminados, como estava na leitura, e aqueles que são pacatos, modernos, aqueles que defendem o progresso, a civilização. Então, o ataque de Lampião a Mossoró é um ataque é uma batalha entre civilizados e bárbaros. É uma luta, pelo menos imagética e de palavras, entre uma cidade que se diz politicamente moderna, mas é administrada por um coronel, e cangaceiros que estavam a serviço de coronéis. Nunca perdendo de vista que de onde Lampião saiu para onde Lampião ia atacar, ele estava entre coronéis. Nós não podemos perder de vista isso. E nessa estrutura, né, a técnica, a informação, o tempo, o Lampião e seu grupo decide atacar, tem aquela conversa entre bilhetes, né, há um tempo hábil de negociação, e aquela estratégia montada, aquela tática montada por Lampião, esbarra na estratégia de defesa de Mossoró. Nesse ataque, você tem um colchete que morre, encerra seu ciclo ali, cangaceiro morto, cangaceiro finalizado. E você tem finalizado no sentido que vai ser enterrado e morrer em batalha. E você tem o Jararaca, Zé Leite, né? Que pelas próprias narrativas dos memorialistas vai lá tentar despojar o corpo, é baleado, consegue fugir. E aí começa uma narrativa, Lemuel, que é muito interessante do ponto de vista da leitura do religioso, do sagrado. Quando Jararaca foge, pelas narrativas que chegam até nós, ele pede ajuda e ele é traído. Nessa relação, a traição aproxima de outra narrativa. E quando ele é traído e preso, começa todo um processo. O Jararaca é como a gente diz hoje, um arquivo vivo. Sabia das circunstâncias que trouxeram o Lampião para Mossoró. Ele sabia. Ele conhecia toda uma relação de poder e de confiança, né, que os cangaceiros possuíam, porque os cangaceiros viviam no fio da navalha. Qualquer desvio caía no precipício. E foi isso que fez com que
os cangaceiros, e em certas circunstâncias, se dessem muito mal. Preso, dá aquela entrevista para Lauro da Escócia, que é um jornalista aqui moçoroense, jornalista que já trabalhava no jornal O Moçoroense, de sua família. A entrevista é muito mais uma fala de Lauro do que do próprio cangaceiro, aquele modelo de entrevista que se tinha. E Jararaca começa a contar determinadas circunstâncias que não apontava para o porquê que os cangaceiros tinham vindo para cá. Olha, morrer daquela bala, a princípio, se dizia que não ia morrer. Hoje eu tenho dúvidas em relação àquela imagem que faz parte do livro. Tenho dúvida. Preciso fazer uma leitura muito forte, com um especialista muito bom, para saber se essa imagem que está, uma imagem que tem, essa não, é uma outra imagem que tem que estar no livro, se o Jararaca ainda estava vivo ali. É preciso fazer esse estudo técnico. Mas vem toda a narrativa de dizer que o Jararaca estava preso, ia ser transferido para Natal, e que a cova já estava pronta no cemitério, e que ele se vale de Nossa Senhora. Então, uma narrativa que chega é que o Jararaca foi sepultado vivo. Então, Lemuel, diferente de Colchete, que morre em batalha, o Jararaca se produz uma narrativa sobre ele. E essa narrativa ela é interessantíssima. Por quê? Porque a primeira notícia de jornal que aparece sobre a possível morte do cangaceiro é uma notícia que provoca murmúrio. É uma notícia que provoca dúvida. O próprio jornal O Moçoroense publica, o Correio do Povo publica, e tem uma matéria o Nordeste, que era um jornal que circulava aqui, que ele diz que ter pena de Jararaca é esquecer os crimes que ele cometeu. Veja, só que na memória popular, ele teve uma morte aperreada. Não se admite enterrar vivo. Dentro de toda essa logística, de toda essa estrutura, né, que o pensamento religioso, que o discurso religioso possui, ser sepultado vivo e pedir na hora da morte um apelo a Nossa Senhora ou a Jesus ou a qualquer outro, é um sinal de pedido de arrependimento.